Velocidade ou pace? De modo geral, tanto faz. Um é mais utilizado em alguns casos, enquanto o outro é mais utilizado em outros. Por exemplo, eu quase sempre utilizo pace. Isso porque eu corro quase sempre na rua. Aí você já imaginou onde é mais comum utilizar velocidade, não é? Isso mesmo, na esteira. Apesar de algumas esteiras apresentarem ambas informações, pace e velocidade, a grande maioria mostra somente a velocidade. Enfim, como eu disse, você pode utilizar tanto um quanto o outro para programar os seus treinos. Porém, para analisar a sua evolução, utilize um ou outro. Não misture e principalmente não confunda os dois, porque eles não têm uma correlação linear. Um inscrito do canal veio tirar uma dúvida comigo e vi a confusão que ele estava fazendo com isso. Então, eu resolvi gravar esse vídeo. Confere aí que eu te conto essa história, explico ambos os conceitos e mostro onde é que não pode confundir as coisas. Olá, corredores! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr, onde você encontra informações de forma direta para te conscientizar sobre o universo da corrida. Vou começar contando a história da conversa que eu tive com o inscrito. Ele me perguntou por que era tão mais difícil evoluir agora, depois de 2 anos que ele estava treinando, do que era lá no início. Da forma que a pergunta foi feita, a resposta era bem simples. O que ele estava passando era um caso prático do conceito de rendimento decrescente, que nos diz que quanto mais treinado é o indivíduo, menos treinável ele é. Ou seja, com o passar do tempo de treinamento, é cada vez mais difícil ter o mesmo nível de evolução como tinha no início. Eu já falei sobre isso no vídeo que fiz sobre o princípio da variabilidade. Quem quiser saber mais, o link vai estar na descrição. Mas depois que respondi isso, vi que apesar desse princípio ser uma realidade e que ele mesmo diz que tinha noção disso, o que ele estava querendo me dizer era, na realidade, uma confusão que estava sendo feita em relação à velocidade e pace. Ele estava utilizando duas medidas diferentes e que não têm comportamento linear para medir a sua evolução ao longo do tempo. Deixa eu explicar o erro que ele estava cometendo para ver se você também não está pensando dessa forma. A velocidade, como eu já disse, normalmente vemos na esteira e é dada normalmente por quilômetros por hora, ou seja, temos um valor de distância sobre um valor de tempo. Se você corre a 10 km por hora de forma constante, você vai correr 10 km ao fim de 1 hora. Pronto, até agora nenhuma novidade. O pace, que é a medida normalmente utilizada pelos corredores de rua, é dada pelo tempo que você leva para completar 1 km, ou seja, temos o inverso. Um valor de tempo sobre um valor de distância. Se você leva 5 minutos e meio para completar 1 km, você tem o que chamamos de pace de 5,30 por quilômetro. Para equiparar os dois, podemos fazer equivalências. Por exemplo, uma velocidade de 10 km por hora equivale a um pace de 6 minutos por quilômetro. Isso porque, se você correr 1 km em 6 minutos, ao final de 60 minutos, você terá corrido 10 km. Eu já publiquei uma vez nas redes sociais uma tabela de conversões prontinha para você consultar e não precisar fazer contas. Pode procurar lá na página e salvar, ou até mesmo dar um print na tela se quiser. E é aqui que começa a confusão que ele estava fazendo, e eu só percebi porque ele me mandou a seguinte mensagem. Mesmo considerando que fica mais difícil evoluir, eu abaixava 10 segundos muito mais fácil do que abaixo agora. Por exemplo, comecei correndo na esteira a 10 km por hora, 6 minutos por quilômetro, e ficava pensando que Elite corria o dobro daquilo, 20 km por hora, 3 minutos por quilômetro. Até agora tudo certo. Agora que estou fazendo treino ritmado num pace de 4,30, vejo que correr nesse pace a 15 km por hora foi mais rápido baixar 10 em 10 segundos no pace, tipo de 6 para 5,50, 5,40 e assim vai, do que tirar 10 segundos daqui para frente. O esforço parece ser cada vez maior para tirar novos 10 segundos no pace, para ir para 4,20, 4,10, 3 pontinhos. Se você está com a tabela de conversão de pace que eu fiz aí na sua mão, já percebeu onde está o erro. Ele tinha em mente a conversão correta de dois valores fechados. 10 km por hora eram 6 minutos por quilômetro e 20 km por hora eram 3 minutos por quilômetro. Então ele achou que o pace de 4,30 por quilômetro, valor de tempo que fica na metade entre 6 e 3 minutos, correspondia a 15 km por hora,
ou seja, metade entre 10 e 20 km. Só que não, um pace de 4,30 por quilômetro corresponde a uma velocidade de 13,3 km por hora. Tanto que quando eu entendi a confusão, expliquei e mandei a mensagem da tabela de conversão para ele, ele me respondeu, não posso aqui falar um palavrão, não é? Então ele disse, baralho, professor, foi aí mesmo que errei, não conhecia essa tabela de conversão, tava achando aqui que estava a 15 por hora a 4,30. E depois ainda disse, loucura isso, né? Para eu estar a 15 por hora, eu tenho que correr a 4 minutos por quilômetro. Difícil entrar isso na cabeça. Então eu pensei que mais pessoas poderiam estar fazendo essa confusão e a melhor forma de mostrar o porquê que isso acontece era desenhando. Isso mesmo, porque assim ficaria nítido que essa relação não é linear. Então eu peguei a minha tabela de conversão, que eu havia criado no Excel na época que fiz a postagem, e só criei um gráfico. Assim fica nítido que temos uma curva e não uma reta. Para facilitar, eu fiz outra figura onde reduzi o gráfico para os paces citados, entre 6 minutos por quilômetro e 3 minutos por quilômetro. Assim podemos ver a curva mais próxima, exemplificando a situação que discutimos. E também fiz uma situação hipotética, como o inscrito estava pensando, caso fosse uma reta. Aí sim, 15 km por hora corresponderia a um pace de 4,30. Mas a vida real não é essa reta vermelha, mas sim essa curva azul. E por esse gráfico podemos ver que mesmo o inscrito tendo feito uma confusão, tentando relacionar de forma linear velocidade e pace, ele é um cara que tem bastante percepção de esforço, porque sentiu na prática, antes de ver a teoria, o porquê ficava cada vez mais difícil tirar 10 segundos do pace. Então, se você também já sentiu na pele essa situação, tá aí o porquê. Somado, é claro, aquela frase do conceito dos rendimentos decrescentes. Quanto mais treinado é o indivíduo, menos treinável ele é. O que devo dizer é, não misture velocidade e pace. Utilize um ou outro para medir a sua evolução ao longo do tempo, porque a relação entre os dois, como mostrei no gráfico, não é linear e você vai precisar sempre da tabela de conversão, o que pode acabar gerando uma confusão. Eu não quis mostrar aqui no vídeo a conversão de unidade de medidas para não ficar chato e também não parecer que você voltou para as aulas de física da escola. Mas se você tiver interesse, pode fazer aí na sua casa e verá que isso se dá porque temos uma conversão de medidas de tempo. Na velocidade temos hora, em quilômetros por hora, e no pace temos minutos, em tantos minutos por quilômetro. Mas já sabe que a tabela que eu fiz está aí prontinha para você não precisar fazer isso à mão. E é interessante ver que em comentários de vídeos, postagens e conversas com os inscritos podem aparecer situações como essa que mereçam virar um vídeo. Então, se você é novo por aqui e quiser acompanhar todo o conteúdo que é produzido, espero poder contar contigo como inscrito aqui do canal. E se gostou desse vídeo, já sabe o que fazer, não é? É aquilo de sempre para o YouTube entender que o conteúdo é bom e oferecer esse vídeo para mais corredores. Por aqui, seguirei tentando esclarecer as possíveis dúvidas e trazendo mais temas relacionados ao treinamento da corrida para você ficar cada vez mais pronto para correr.